vamos estudar hoje, na sequência daquilo que tínhamos previsto já no vídeo anterior, que é a intervenção de auxiliares, de assistentes no ministério. Nós citamos a história de Moisés, que estava já sobrecarregado de julgar as causas do povo, de julgar as demandas, de dizer a lei para o povo, resolver contendas, e foi auxiliado por Jetro, seu sogro, no sentido de que ele delegasse funções, que ele escolhesse pessoas e colocasse essas pessoas de chefes de 1000, de 100, de 50, de 10, e essas pessoas auxiliassem ele na função que ele tinha de dirimir as demandas, solucionar os problemas que o povo lhe trazia, as controvérsias que o povo lhe trazia, as contendas que o povo lhes trazia, aplicar as leis, aplicar o direito, que era o direito, na verdade, as leis divinas na época. Hoje, nós vamos estudar sobre uma outra espécie de auxílio que foi implantado no ministério de Cristo, no ministério deixado por Cristo. Após Cristo partir, a ascensão do Senhor Jesus, ficaram então os 12 apóstolos, com a incumbência de levar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. E em determinada altura, com o crescimento da quantidade de convertidos, com um aumento expressivo de pessoas que estavam ingressando na nova crença, no cristianismo, na nova doutrina que estava se espalhando em virtude do trabalho dos apóstolos, dos discípulos. Aconteceu um evento que está lá narrado em Atos capítulo 6, que levou os discípulos e apóstolos a terem que tomarem uma decisão. Ou eles continuavam pregando o evangelho, ou eles não iriam conseguir mais exercer a função de Cristo e iriam se dedicar a fazer o trabalho social. Por que trabalho social? Porque a igreja, no Novo Testamento, no livro de Atos, ela desenvolvia aquele trabalho que foi dado por Deus lá no Antigo Testamento, que é auxílio aos necessitados. Especificamente aqui em Atos capítulo 6 fala das viúvas, que não tinham amparo. A igreja estava amparando. Os apóstolos estavam amparando nas necessidades as viúvas. Mas isso já estava, devido ao volume, ao crescimento de trabalho que eles tinham, a expansão da igreja, isso já estava interferindo na pregação do evangelho. Vamos ler o capítulo 6 para entender melhor. Capítulo 6 do livro de Atos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, os 12 aqui seriam os 12 apóstolos de Cristo, que ficaram como representantes da igreja e que ficaram com a missão de difundir o evangelho. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Aqui está, então, a mesma maneira de agir que ocorreu com Moisés e Jetro. Moisés estava sobrecarregado com a função de julgador, com a função de dirimir
os conflitos, dirimir as contendas. Que esse era o papel de Moisés. Consultar a Deus, as pessoas levavam as demandas a ele, consultava a Deus e dava a resposta, o que deveria ser feito, de acordo com as leis e os estatutos que Deus tinha entregue. Aqui também, aqui não era a função de julgamento, como Moisés exerceu, que estava aqui atrapalhando o ministério deles. Aqui era a função social, a função de amparo às viúvas, que também os apóstolos estavam fazendo, mas que já estavam interferindo, porque a igreja estava crescendo. Aqui diz aqui no capítulo 6 de Atos, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, a igreja estava crescendo. E aí aconteceu que determinado grupo de viúvas, de discípulos, reclamaram que não estavam sendo atendidos adequadamente em relação a outros grupos. Aqui a murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas eram aqueles grupos de judeus também, mas que falavam gregos e que tinham costumes de gregos. E os hebreus eram judeus que falavam o hebraico e o aramaico e conservavam a tradição hebraica. Então, os helenistas estavam reclamando que eles não estavam sendo atendidos, as viúvas deles não estavam sendo atendidas adequadamente em relação aos hebreus. Para resolver isso, então, eles chegaram a uma maneira, a um método. E esse método é o método de delegar funções. Então, vamos lá, vamos continuar a leitura. Então, os 12, no capítulo 6, verso 2 de Atos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. No verso 3, capítulo 6 de Atos, dizem eles: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Então aqui foi feita uma eleição e eles elegeram ali 7 pessoas, 7 membros, que tinham determinadas qualidades e para fazer a função de diáconos. Ou diáconos seriam aqueles que iriam atender as viúvas nas suas necessidades, deixando livre os apóstolos para os apóstolos continuarem a missão dada por Cristo, que era pregar o evangelho a toda criatura. Levar o evangelho, a divulgação do evangelho e trabalhar pela conversão do número maior de pessoas. Então é isso que aconteceu. Eles elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. E apresentaram-no perante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que aconteceu é que funcionou da maneira que já estava previsto no Antigo Testamento, delegando funções. A forma de administrar a igreja exigiu, com o crescimento da atividade evangelística, que eles delegassem aquela função de cuidar dos necessitados, especificamente de cuidar das viúvas, que era um trabalho que era feito. E para isso foi criado uma nova função, que seria a função de diácono. Aí surgiu o diácono, a função de diácono, que é auxiliar no trabalho, no trabalho evangelístico, no ministério, mas prestando cuidados às viúvas, às necessitadas, atendendo essas pessoas nas suas tribulações, para que os apóstolos, os comissionados por Cristo e os discípulos que tinham a função precípua de pregar o evangelho pudessem trabalhar com maior disponibilidade de tempo na atividade do ministério. Então, podemos ver que o método de escolha já utilizado por Moisés, o método de
de delegar funções utilizado por Moisés no Antigo Testamento, lá em Êxodo 18, está previsto aqui em Atos 6, ou seja, delegar funções. Então, todas as funções são importantes no corpo de Cristo. Todas fazem parte do corpo de Cristo. O diácono aqui, ele tem uma atividade muito importante, que é cuidar das viúvas, que era uma das funções do Antigo Testamento já, o estrangeiro, o órfão e a viúva, amparar essas pessoas, era a função da igreja. Deus deu essa função para o povo dele. E aqui se estava observando isso. Só que em relação à viúva tinha dado esse problema, porque eles não tinham mais tempo para se dedicar ao ministério. Por isso que surgiu a função de diácono, para que pudesse atender especificamente a viúva e eles pudessem continuar a exercer a atividade ministerial. Que Deus abençoe a todos, dê uma ótima tarde. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor, para que possamos ter a sua promessa dele, as promessas de Cristo em nosso guardado em nosso coração, para que possamos aumentar a nossa fé. Vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra e vamos entender como é grande e maravilhoso esse Deus que nos dá o sol, nos dá a chuva, nos dá uma vida adequada, que nos dá tudo o que precisamos para viver. Que Deus abençoe a todos e aqueles que estão passando por uma tribulação, estão enfrentando a dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja qual for a dificuldade, que possamos voltar os olhos para Cristo, voltar os olhos para a palavra de Deus, que possamos fazer as nossas súplicas, ler a palavra de Deus, fazer as nossas súplicas e ter fé nas promessas de Cristo, da vida eterna, nas promessas de Deus. Que Deus abençoe a todos, uma ótima tarde.